caramba, mas eu não sei nada da cerimônia, sabia? Nada. Eu não sei nada da cerimônia. O nego não me contou nada porque eu vazaria pra imprensa, entendeu? Eu tenho certeza. Não, o negócio da pira lá fora era segredo. Aí numa coletiva eu falei, vai ter uma pira, fudeu. Eu queria me matar. Rapaziada, voltando. Perfeito. Qual é o teu time? Vascaíno. Quanto ainda, assim? Cara, eu tô acompanhando bem menos, né? Mas, assim, mesmo em época de campanha, eu tenho que me controlar para não dar uma zoadinha na torcida do Flamengo e tal. Às vezes botam uns vídeos meus na internet e tal. Não vai ter mais Eduardo Paz, que ele só trata bem flamenguista durante a eleição. Eu falei, claro, é a maioria, né? Então, assim, eu sou portelense e vascaíno, não há santo que me faça, para ganhar voto, ser mais do que vascaíno e portelense. Eu te confesso que hoje eu sofro mais pelo meu filho. E olha que ele anda sofrendo pra caramba, o menino já foi rebaixado 3 vezes, já fez vários vice-campeonatos. Primeira vez que a gente foi para a segunda divisão, eu tinha uma coleção de DVDs do Campeonato Brasileiro de 2000, que a gente ganhou, né? Eu tinha aquela coleção de DVD de todos os jogos. Quando tinha o jogo do Vasco, eu botava o DVD antigo e ficava fingindo que o jogo era ao vivo, entendeu? E aí ficavam vibrando os dois e tal. Agora, aproveitando o futebol, prefeito, Maracanã, hein? Eu sou a favor da concessão, né? Mas eu acho que a concessão, ela tem que priorizar os clubes, porque o clube é que é o ativo do estádio. É a mesma coisa assim, quando falam para mim, você tem que licitar o carnaval. Como é que eu vou licitar o carnaval? O sambódromo, se tiver Portela, se tiver Mangueira, se tiver Beija-Flor, Mocidade, Vila Isabel, não tem nada. Vou licitar para o quê? Para Disney ganhar, fazer o Pateta, o Mickey e a Minnie e o Pato Donald desfilando? Ninguém vai. Então, Maracanã sem Flamengo, Maracanã sem o Vascão, de vez em quando, porque a gente tem a nossa casa que é a melhor de todas, né? Sem o Fluminense, sem o Botafogo, né? Não é o Maracanã, mas eu acho que clube, né, como eles não são eternos, clube sempre varia, tal, ali, como é que se elege. Então, acho que você deixar uma empresa privada é legal, mas essa negociação, eu acho que é legal se dar com o clube. Então, acho que tem que garantir Flamengo e Fluminense, como se fosse a casa permanente deles, meio San Siro, sei lá. E você, de vez em quando, o Vascão poder jogar lá. É claro que o canto do Vasco é o canto do Vasco, ninguém pode chegar perto. E o Botafogo também joga de vez em quando, mas o Botafogo tem seu estádio, o Vasco tem seu estádio. Enfim, é importante que o Flamengo, aí falando sério, o maior clube do Brasil, né, essa massa maravilhosa e querida de todos os flamenguistas da minha linda cidade do Rio de Janeiro, tal, que me elege. Enfim, mas é importante o Flamengo ter um protagonismo ali no Maracanã. A Copa do Mundo foi um sucesso de organização, inclusive, apesar de toda a tragédia anunciada de véspera pelos brasileiros vira-latas que acharam que ia dar tudo errado. Você espera uma Olimpíada sem nenhum problema, ou uma Olimpíada com uma dificuldade um pouco maior do que a Copa por ser concentrada numa só cidade? Olha só, primeiro, né, eu acho que a Olimpíada já é um sucesso maior que a Copa, porque aconteceu com a Olimpíada uma coisa que não aconteceu com a Copa. Né? A jornada foi muito mais tranquila até aqui. Né? Se você for olhar, de um mês para cá é que acho que chegou perto, todo mundo está falando, mas a gente não teve escândalo das Olimpíadas, preços subindo de equipamentos olímpicos, teve muito dinheiro privado, muito legado, né, que não foi algo que aconteceu na Copa do Mundo. A festa na Copa do Mundo foi muito legal. E a gente espera que a festa da Olimpíada seja muito legal, vai ser. Agora, nem se compara do seu ponto de vista de organização. Não é só porque é só numa cidade, não. De verdade, a Copa do Mundo, para mim, foi quase um feriado aqui, porque era um mês de Copa do Mundo. O Rio foi que teve mais jogos no Maracanã, 7 jogos. A imprensa não chateava a gente, só queria saber de futebol. Né? Vida mansa, é verdade. Então, assim, a Olimpíada não. A Olimpíada é espalhada pela cidade inteira, tudo na cidade, é muito campeonato, muito estádio. Então, eu acho que a gente tem uma coisa da jornada até aqui, muito dinheiro privado, muito legado. As coisas terminaram no prazo, terminaram no custo. Né? Então, acho que essa jornada, essa construção da Olimpíada, por enquanto, foi melhor do que a Copa. Perfeito. Você é um cara humano, você erra, você acerta, você brinca no Twitter, às vezes você diz uma coisa que não pode, enfim, você se humaniza. Às vezes eu me irrito também, faço só brincadeira. Não. Te dá mais problema ou te dá mais... Assim, eu acho que de vez em quando dá problema, de vez em quando não dá. É óbvio, acho que todos nós... Eu tento ser o mais natural possível, até porque eu acho que, enfim, os avanços da tecnologia hoje, quem ficar nessa artificialidade vai cair do pedestal em algum momento, né? Porque assim, eu não vim de Marte, né? Então eu tento ser o mais natural possível. É óbvio que às vezes você exagera. Não estou nem falando de grampos que fazem com você, que não tem crime nenhum e que acabam soltando, por exemplo, aquela minha homenagem a Maricá quando eu falando com o ex-presidente Lula, né? Ali era uma ligação privada, isso eu não acho legal. Mas às vezes, de fato, sei lá, eu estou no Twitter, outro dia eu fui um pouco delicado, às vezes eu mando, você quer que desenhe e tal, quer dizer, mas ainda é um pouco disso, quer dizer, eu acho curioso, porque as pessoas, elas te xingam, te esculhambam, discutem, debatem, às vezes você não pode debater, né? Você não pode contestar. Então, óbvio, né? Não é papel de prefeito nenhum fazer nenhum tipo de indelicadeza,
Né? Outro dia o cara falou que tinha nojo do Rio, eu falei, pô, se muda. Né? Óbvio que ali tinha um tom meio jocoso, óbvio que eu não quero que ninguém se mude da cidade, aqui me dá muita raiva quando alguém fala mal da cidade. Mas eu acho que tem uma certa naturalidade que a gente tem que ser, porque senão é muito artificial. Senão você até deixa de ser prazerosa a sua função. Eu não estou afim de vestir um personagem. Claro que há uma institucionalidade, claro que há um respeito, uma formalidade do cargo, mas eu não estou afim de ser um personagem, né, criado. A gente passa 8 anos aqui, vou virar 8 anos de artista, eu não sou artista. Né, senão eu ia fazer novela. Qual foi o maior erro e o maior acerto que você cometeu durante o processo para as Olimpíadas do Rio? Assim, nem nos meus mais lindos sonhos eu imaginava entregar tudo que a gente está entregando para a cidade. Nem no meu... Você achou que ia sair menos? Mas, assim, não é achei não. As promessas da Olimpíada de legado eram menores. É mesmo? Era muito menos. Você pega assim, não tinha Porto Maravilha, não tinha VLT, não tinha metrô quando a gente ganhou a Olimpíada, não tinha BRT na Transolímpica, não tinha Transoeste, não tinha piscinões da Praça da Bandeira. Então a gente fez 17 promessas na Olimpíada, estamos entregando 27. Né? Então, quando eu vejo as pessoas não têm legado, teve sim, tem muito e está tudo entregue. Então, nada disso tinha. Então, acho que nem no meu mais lindo sonhos eu imaginava fazer isso. Assim, grande erro, eu acho que, sei lá, de repente eu teria feito o IBC no Rio Centro. Né? Eu tentei fazer, o COI não quis, eu devia ter peitado. E o grande acerto, eu acho que foi o modelo que a gente construiu, a parte que se destina só para a Olimpíada. Porque é um modelo assim, que a gente gastou muito pouco dinheiro público, basicamente dinheiro privado. Né? A prefeitura não se endividou em R$1 para fazer estádio, o que é muito bom. Sabe, ninguém vai chegar daqui a 20 anos pagando uma dívida do estádio que fez para a Olimpíada, não tem dívida de estádio. Né? Para você ter uma ideia, vou fazer uma comparação. Um estádio em Londres, o Estádio Olímpico de Londres, um estádiozinho, custou mais de dinheiro público que todos os nossos estádios juntos. Todos. Porque tudo que a gente fez de dinheiro público custou mais barato que um estádio em Londres. Isso as pessoas não dizem. Né? Então, assim, a Olimpíada de Londres, na organização e estádios, gastou 82% de dinheiro público, 18% privado. A gente aqui gastou 80% privado, 20% público. Então eu acho que esse é um modelo, esse é um acerto da Olimpíada que permitiu, em momento de crise política, Lava Jato, falta de grana, crise econômica, a gente não teve um tumulto na organização da Olimpíada. A vidinha andou aqui normal, apesar de muita gente, como você sabe, rogando praga. Prefeito, vai ter um dia alguém capaz de fato despoluir a Baía de Guanabara? Claro que... que Por que esse cara não foi você? Pô, primeiro, porque nunca foi programado para ser eu. O que é o legal da Olimpíada? A Olimpíada tinha lá uma matriz de responsabilidade. O que é matriz de responsabilidade? Quem é o mordomo? Né? Porque o Brasil tem um pouco essa história, a gente quer sempre culpar os governos. Parar com esse negócio, tem que dizer que governo tem essa responsabilidade. Então, todas as obras de estádios eram com a prefeitura, 90% das obras de legado eram com a prefeitura. São 3 coisas que eram com o governo do estado. Metrô, Lagoas de Jacarepaguá e Baía de Guanabara. Então essa não era uma responsabilidade do município. A Prefeitura do Rio não cuida de saneamento, como não cuida em São Paulo, essa BESP. Essa não é tua, então? Essa não é minha. Agora, enfim, eu acho que a gente avançou. Né? Saiu de 15% esgotado para 50%, não chegou a 80%. Mas é claro que é viável, é claro que é possível. Muitas pessoas dizem assim, pô, nós temos um velódromo no Rio de Janeiro e não temos boas escolas, bons hospitais e tal, não sei o quê. O que você diz para essa crítica? Olha só, eu vou dar um número aqui. A Prefeitura do Rio gastou, então eu estou dando números oficiais, obviamente, Rica, vai checar nos dados oficiais da cidade. A Prefeitura do Rio gastou em estádios para as Olimpíadas, nos 7 anos e meio de preparação, 732 milhões de reais. Em saúde e educação, no mesmo período, nós gastamos 65 bilhões de reais. Ou seja, o que a gente gastou em estádio não custou 1%, ou custou 1% do que a gente gastou em escola e hospital. Mas sabe o que acontece? É o seguinte, quando inaugura o velódromo, vai a imprensa toda, sai em tudo que é lugar. Eu hoje inaugurei uma clínica da família, não tinha ninguém. Né? Não vai a imprensa. O que acontece na sala do prefeito, no exato momento em que toca o telefone, ele atende e alguém fala assim, caiu a ciclovia? Cara, por acaso, nesse dia, né, eu estava indo para pegar a tocha olímpica em Atenas. E assim, é muita frustração, né? Porque, principalmente quando você ouve a morte de 2 pessoas, porque quando você tem um acidente físico e você refaz, isso é fácil. O problema é quando você se sente responsável pela morte de alguma pessoa. Essa coisa você não ajeita. Você se sente responsável? É óbvio, politicamente a responsabilidade é minha. Eu não sou engenheiro, não foi eu que fiz lá o projeto, não foi eu que calculei força de onda, tal. Você tem um responsável técnico que assinou aquilo, que é um engenheiro, tal. Espero que responda pelo crime. Mas a responsabilidade política ele tem que assumir. Né? Então, é óbvio que é um momento muito triste, né? Muito duro, muito difícil. Não é uma obra olímpica, é uma obra da cidade. Né? Não tinha nada a ver com a Olimpíada, ciclovia nenhuma. A gente fez 300 quilômetros de ciclovia no Rio.
Mas é a pior experiência que você pode sentir. A experiência de, sei lá, tá no verão, teve um deslizamento, morreram pessoas e você não tinha feito lá obra de encosta, né? Então, são os piores momentos. Você está aqui... Você não dorme? Você se culpa? Cara, você fica mal? me culpo. Nesse momento eu fico mal. Assim, eu me lembro, assim, o pior momento da minha como prefeito foi nessa sala que a gente está aqui geral onde eu almoço e tal, e foi na escola Tasso da Silveira, lá em Realengo. Então, um dia na hora do almoço aqui, que entrou aquele maluco lá, saiu tirando e matando criança. Aí, assim, por mais que você não, né, como é que você segurava um louco que sai atirando em crianças, né, mas é um momento que você se sente culpado, né, por mais que não esteja ao teu alcance, no teu controle. Esses são os momentos mais duros, porque, de novo, coisa física, isso você recupera, a vida você não recupera. Como é que é essa relação, Eduardo Paes, escola de samba e um bicheiro? Eu não lido com bicheiro nenhum. Você não tem essa relação com ele? Nenhuma. Você lida com a escola e a escola que Isso não é. Ainda tem muito, né? Mas não é mais uma regra, tá? Em todas as escolas. Minha escola tem. Mas não são todas. A minha não tem. A sua não tem mais, né? A minha não tem. Então, assim, você tem. Não é uma regra, essa coisa do bicheiro. Eu acho que hoje há uma percepção dos próprios bicheiros de que, enfim, não dá mais para ter aquela relação que se tinha antigamente com a autoridade. Então, eles mesmos não mantêm uma certa distância, o que é positivo. Deselegância e grosseria é sempre ruim, mesmo com alguém que tenha lá uma posição de crime, de delito, né? Então, graças a Deus, eu nunca passei por nenhum constrangimento de ver um bicheiro me cumprimentar e eu ter que virar a cara e tal. Eu não tive esse desconforto ainda. O que mais me encanta do samba, especialmente no desfile de carnaval, é a madame reverenciando a sua secretária do lar, desfilando na avenida, sabe? Aquela coisa de as pessoas vibrarem com E o samba gera isso. Então eu sou, além de eu gostar do ritmo, da festa, gosto de tomar minha cerveja. A gente percebe ali, você vai trocando o chapeuzinho conforme a escola que passa e vai sambando. Eu vou, mas eu sou patela. Sou patela, mas vou ali. Eu boto numa garrafinha de Coca-Cola, eu boto uma cerveja dentro para ninguém achar a impressão de tirar foto eu bebendo cerveja. Toca gogô na portela, mas mal. Mas eu vou enganando, ninguém tem coragem de me expulsar da bateria, né? Brinco com tamborim, enfim, bato qualquer coisa. Bate, mas não dá aquela enganada ali, Não, né? não dá para contar com a nota 10 da escola para mim. Por isso que eu nunca desfilo no desfile oficial. Eu sempre saio no desfile das campeãs, porque se a Portela ganhar, vão dizer que roubaram por minha causa. Se perder, vão dizer que foi minha culpa. É engraçado, a maior prova que eu tive nos últimos anos que o carnaval não tem essa coisa que todo mundo fala, o carnaval tal, onde você quer armado. Eu falei, porra, todo mundo jurou, falou, pô, agora a Portela vai ser campeã. O Eduardo Paes lá. 8 anos de... E não ganhou. Não ganhou nenhum. Eu mesmo achei que a Portela ia ser. Não, eu cheguei ao absurdo de ter sido acusado pelo Anísio Abraão David de estar querendo armar no carnaval. Aí eu falei, realmente eu devo estar nas últimas, né? Então... Você questionou o trabalho do Estado em relação à segurança do Rio. Realmente voltou a ser caótica a situação nos últimos meses e tal. Você tem alguma sugestão, de fato, para melhorar? Olha só, eu sou super parceiro do Estado, né? Você tem uma entrevista para a CNN e tal, de fato, eu não devia ter feito a crítica numa entrevista a uma rede internacional, que ela estava perguntando, mas a Olimpíada, eu sempre disse, a Olimpíada não tem problema antes e depois. Sim. A gente que está aqui. E nesses últimos anos a segurança melhorou muito. E continua melhor do que estava em 2009, quando a gente ganhou a Olimpíada. Os índices de criminalidade todos baixaram. Eu até brinquei isso com o Beltrame depois, falei, acho que eu me irritei com o Donés, acho que eu me irritei porque vocês me acostumaram mal, né? Sempre a coisa melhorando e agora deu uma piorada. Então, enfim, aí você acaba. O meu problema é o adjetivo demais. Ou sempre adjetivos em excesso. Terrible, horrible, aí ferrou. Enfim, dá confusão. Copa ou Olimpíada? Caramba, pode ser os dois, não? Não, é um ou outro. Olimpíada, porque acho que ela é mais transformadora para a cidade e o qual é muito melhor que a FIFA. Pedro Paulo ou Pezão? Caramba, Pedro Paulo que vai ser o nosso prefeito agora. Maricá ou Miami? Maricá sempre. Maricá. Eu não conheço Maricá, assim, eu mereço ser punido com Maricá, mas eu ainda vou. Eu quero dizer o seguinte, se eu for candidato a governador, aí estou assumindo um lado aqui, se eu fosse morador de Maricá, eu votava em mim. Porque é óbvio, depois do que eu falei de Maricá, é óbvio que eu vou transformar Maricá num paraíso na Terra. Eu vou construir uma sede do governo em Maricá, óbvio. Não é para me redimir da besteira que eu falei de Maricá, porque eu não conheço Maricá. Então, assim, Maricá é meu pecado inaceitável, mas eu vou me redimir com a população de Maricá de algum jeito. Barra ou Zona Sul? Zona Sul. Dinamite ou Romário? Rapaz, vai me deixar mal aqui. Difícil essa. Romário, se apoiar o Pedro Paulo, é o Romário. Se não apoiar, fica o Dinamite. Tá bom. Uber ou táxi? Táxi. Prefeito, nós vamos estrear um quadro com o senhor Secobaia, cobaia, tá? Vambora. Tamo junto? Vambora. É o seguinte, em vez das notas, pessoal, como era antigamente, o quadro chama Que Cara é Essa? Então eu vou falar alguns nomes, o senhor não pode falar nada.
É emoji assim? Dilma Rousseff. Pezão. Rede Globo. Crivella. Tá vendo, Mímica? Vou te É um ajudar. homem de bem, mas não dá Vou pra te ser. ajudar. Paulinho da Viola. Sérgio Cabral. Zico. Ó, o Vascaíno. Legal. Freixo. Obrigado. Expressão forte. O cara se diverte. Muito obrigado. Rapaziada, eu que agradeço. Obrigado mesmo.